Bem-vindos ao canal Insights. Hoje nós fomos além mar, fomos até Portugal para encontrar com uma velha amiga, a Ellen Telles. A Ellen ela vem de uma família de amantes da música, mas não músicos profissionais. Desde muito cedo ela teve inclinação e preferência pela música do gênero clássico. Iniciou seus estudos de música com apenas 6 anos e depois, com 8, 9 anos, ela ingressou na Escola de Música de Brasília, tocando flauta doce, canto coral e, em paralelo, também violino, piano. Ela foi para a Universidade de Brasília e começou a frequentar vários cursos especializados, a participar de festivais de música, ganhou vários prêmios no Brasil, fora do Brasil, participou em várias ocasiões de várias competições, participou de muitas orquestras, grupos de música de câmara e atualmente ela reside em Portugal, onde ela ensina música na escola secundária, que corresponderia talvez, né, Ellen, a um curso técnico aqui no Brasil. E tudo isso em Sim, paralelo ao desenvolvimento da sua espiritualidade, porque já há mais de 30 anos a Ellen ela pratica meditação, ela também ensina meditação na Brahma Kumaris e atualmente ela reside no Porto, em Portugal. Muito bem-vinda ao canal hoje para falar desse tema que eu acho que é tão interessante, não é? Apesar de que a música faça parte da nossa vida no dia a dia, eu acho que a gente ainda conhece muito pouco de todos os benefícios que a música ela pode nos trazer. E ela vai falar hoje para a gente sobre esse tema da música e da espiritualidade, dentro, inclusive, desse processo de cura ou desse processo de saúde e bem-estar. Bem-vinda, querida, obrigada por ter aceito aí o nosso convite. obrigada, Patrícia. Um grande abraço de luz e de amizade. Então, realmente, como vamos a gravar, não é esse processo da música, esse tema música temos que entender. A música tem vários tipos de música. A música tem vários gêneros e o gênero que é mais saudável, acústico, acústico, sem amplificação. Isso é importante. Outro gênero é um gênero com frequências abaixo de 400 Hz. Para cura, para qualquer tipo de melhoramento, as frequências elas não podem oscilar muito acima de 400 Hz, porque elas ficam nocivas. Hum. E o que acontece? Dentro da minha experiência nesses anos todos, a música, quanto mais amplificada, ela é mais agressiva. Por que que no Brasil, no carnaval, o pessoal com aquelas músicas altíssimas, eu sofria muito, eu sofria muito, confesso. Eu tinha de colocar algodão no ouvido, porque eu adorava dançar, mas era demasiado alto. Eu tinha que protetor do meu ouvido, e a música, ela é tão alta que você nem precisa do ouvido, você sente ela no corpo. Bate no corpo e você precisa dançar, pular, saltar. E isso é o que a gente vê mais assim vulgarmente no Brasil, não é? Essa música, ela tem o seu lado bom de expansão, de extroversão, mas ela não causa assim, curas mesmo. Ela, momentaneamente, a pessoa pode se sentir bem e tal, mas aquilo causa muita agitação interna, na verdade. E a música, tal música clássica, que é a música acústica, que é a minha especialidade, não é? Então, essa música, ela tende a desenvolver introversão, tende a desenvolver autoobservação, calma, a pessoa para realmente concentração é uma das coisas maravilhosas que o estudo do instrumento musical estimula,
né? E estimula a parte criação, criadora, porque um músico que toca um instrumento, o meu instrumento é de sopros, é o oboé, então o músico que toca qualquer instrumento acústico, especialmente, vou falar dos acústicos, tá bem? É, ele estimula, tá a estimular os dois hemisférios cerebrais, tá, tá a criar pontes no seu cérebro, nos hemisférios cerebrais, estimula concentração, estimula criatividade, porque você, mesmo estando a interpretar uma peça escrita, você é um co-criador, não é? E você também pode, estimula você a criar alguma coisa, alguma melodia, alguma coisa, fazer um arranjo. Isso está criando também, ou co-criando. E isso é Uhum. benéfico para qualquer idade, qualquer idade. Uma das coisas que mais me encantou quando na música é que a música, ela não há nenhum tipo de culto religioso, de seita, de celebração, festividade. Imagina um carnaval sem música. Hum. Imagina, não tem carnaval. Você tem as fantasias, tem tudo, mas tem aquele silêncio, acabou. Não pode ser, não é? Então, qualquer celebração, seja um casamento, um batizado, seja uma missa, seja qualquer tipo de celebração, mesmo para meditar, é muito mais fácil meditar com música do que sem nada, né? E Sendo que aí, eu, né, na questão. não, não, eu ia só, Helen, colocar uma pergunta aí que eu acho que está Sim. conectada com isso que você está falando, não é? Porque você disse que é muito mais fácil meditar com música, que a música faz parte, não é, de qualquer celebração ou qualquer ocasião especial. E a minha pergunta para você é: como é que você sente que a música teve um impacto na sua espiritualidade, no seu despertar espiritual? Isso sim. Ah, a música ativa, eh, tem essa capacidade de ativar o divino, o inconsciente. Ela toca o seu inconsciente. A música tem essa capacidade. E se a música tem boa qualidade, boa frequência, né? Frequências, boas frequências, não frequências nocivas, porque frequências nocivas são acima de 400, 450 já são nocivas, ok? Quanto mais agudas, né? Mais fininho vai ficando o som, mais agudo, as frequências são. Nós ouvimos, os ouvidos treinados têm uma capacidade ampla de audição de frequências, tanto frequências graves, né, frequências mais, entre aspas, para os leigos, né, grossas, aquele som mais grosso, né, mais grave, e a frequência aguda, né, aquele som muito fininho. Uhum. Mas na, quando nós nos expomos a frequências mais saudáveis e estamos a produzir esse som e estamos a tocar em conjunto ou sozinho, prática desses sons, eles tocam, vão tocar o seu ser de alguma forma, não é? Pode chamar de seu inconsciente, o que o subconsciente é mais ou menos, mas o inconsciente né? Então, vai tocar e você vai ter experiência. Então, para mim, a música, eu sempre dizia, todo mundo falava para mim, mas você quer ganhar competição, você quer tocar na Orquestra Sinfônica de Berlim? Eu falei assim, não. Para mim, a música vai ser o veículo, o meio para eu alcançar Deus. Era o que eu dizia. Eu queria alcançar o sublime. Eu queria alcançar o, o suprassumo das energias todas, que é Deus, né? Então,
Para mim a música era isso. Então, na minha espiritualidade, aqui quando eu vim para Brahma Kumaris, eu toquei muito no início e tal, agora ainda toco um bocadinho, mas a música, eu sempre gostei de música indiana, e a música que eles tocavam quando era para a gente meditar era uma música que era frequências extremamente nocivas, muito agudas, e então eu não confesso que não gostava assim muito por causa da frequência, que no início até me irritava. Então, o que que eu fazia? Eu deixava de ouvir aquela música e fazia o que era mais importante, que era ah, entrar num silêncio absoluto interno e além do som, e além do som. Então, na meditação chega um ponto de boa prática, que qual é o objetivo? Nós queremos ir além do som, além do som. Mas é uma coisa interessante isso que você está falando, né? Você está dizendo que a música ela pode ser um veículo para você entrar num estado de silêncio? É isso que você está querendo dizer? Sim, sim, exatamente. Porque a questão da a meditação, na prática da meditação, e eu dediquei as duas coisas ao mesmo tempo. Dediquei à meditação e me dediquei ao ensino. Eu fiz isso. Foi uma escolha assim, não foi uma coisa impensada, não foi uma escolha bem pensada. E eu, na meditação, na prática da meditação, a prática da meditação sempre me ajudou a estabilizar minhas emoções, porque a meditação ajuda a estabilizar emoções. Nas aulas, ou seja, dar aula de instrumento, ensinar um instrumento, eu tenho que estar extremamente concentrada para ensinar bem aquele instrumento e para estimular o aluno, mas eu não posso ter emoções negativas quando eu estou a fazer isso. E preciso estimular os alunos com energia positiva, com incentivo, com apreciação positiva e não apreciação negativa. Olha, para dar aulas para crianças e fazer desde os 5 aos 18, que é o meu. Eu dou aula até os 25, também tem que. Pronto, jovens de 25 ou mais. Mas a minha escolha foi porque eu queria que essas crianças abraçassem a música através do instrumento que eu estava a ensinar, mas que pensassem na música em si, no potencial musical. O instrumento é só um veículo, né? Faz parte, mas o mais importante é você desenvolver os sentidos musicais e os sentidos sutis também. Porque veja bem, isso é curioso. Uma pessoa pode estar sem falar nada e estar cantando uma melodia. Uhum. Tá com aquela melodia, tá, pô, eu posso estar ouvindo até uma sinfonia aqui dentro. Como é que a gente escuta? Nós dizemos que é o ouvido interno, e que isso é um, é um, é um- dá um debate incrível, mas agora a ciência já aceita. Tem a ver porque nós temos a parte física e a parte metafísica em nós, né? Então, a música, ela faz uma ponte muito poderosa para o metafísico, Uhum. mesmo muito poderosa. Por exemplo, tem tribos indígenas com os batuques de, sei lá, tambores, sei lá, instrumentos, cantos, ritmos repetitivos, leva as pessoas a uma espécie de um transe, de um, a pessoa parece que vai, e a música foi o veículo. Se não tivesse música, não acontecia isso. A pessoa podia tomar o que ela quisesse tomar de, sei lá, sei lá que bebida, não ia chegar lá. A música tem que ter música para fazer esse veículo.
E a música, quanto mais ela tem é, qualidade de vibração, qualidade rítmica, tudo isso, ou seja, qualidade eu digo ritmos e frequências que eu considero saudáveis, tá? Porque o que que eu considero saudável? Por quê? Porque se o ritmo ou a frequência for exagerado ou polarizado ou extremamente repetitivo, isso pode gerar rapidamente um estado de transe, um estado da pessoa estar fora do seu consciente e entrar muito pro inconsciente. E isso pode ser caminhos, muitas vezes caminhos sem volta, porque às vezes a pessoa não consegue voltar e, e fica dias e dias, né? A gente tem relatos disso, mas dentro da normalidade, né? A música está presente se você quer realmente chegar no seu, atingir o sagrado, atingir, a música leva a essa capacidade. E antigamente, séculos anteriores, havia a música sagrada, que era a tal música mais controladinha, mais segura, né? Frequências mais seguras e tal, e a música profana. E a música era bem separada, havia a música sagrada e a música profana. Depois o que aconteceu? Deixou de haver isso. Não tem mais isso. Hoje em dia você não tem, não pode dizer qualquer música que é sagrada, que é profana, Uhum. né? Hoje em dia é música popular e tem tantos gêneros, tem uma imensidão de gêneros. Eu, não, sou- eu gosto de todos os gêneros. Em todos os gêneros há qualidade. Isso que eu quero também deixar claro. Qualquer gênero musical bem pensado, bem concebido, esse gênero musical vai oferecer uma música de qualidade. Porque, e depois agrega a música com a linguagem, né? E com a poesia. E daí tem a mensagem sonora, por isso que a música popular ganha muito mais do que a música só instrumental, porque tem a mensagem, a linguagem, né? Tem a mensagem que está sendo passada, e daí ainda é mais forte. Sabe? Então, quando, por exemplo, a gente escuta uma música, uma boa música de meditação, tá? Não vou citar nomes, mas eu sou fã da doutora Daphne, adoro ela, posso mencionar porque ela está no YouTube. Então, ela é médica e ela tem uma voz que é um sonho de voz. E ela canta, eu procuro observar e procuro até medir, tudo que ela canta em frequências muito saudáveis. Sabe, ela não vai para frequência muito agudas. E depois, e a linguagem que ela utiliza é uma linguagem com poucas palavras, ela repete as palavras, mas aí depois o, ela equilibra bem a junção das palavras, da música e do ritmo. E para meditação é fabuloso isso, Então, fabuloso. depois na descrição do vídeo você pode compartilhar com a gente o contato, né? Porque talvez as pessoas que estão nos assistindo aí tenham interesse de Posso, conhecer. posso E, sim. enfim, você falou tanta coisa, né? Super importante, eu acho que super significativa, mas eu lembrando aqui, né? A gente estava falando da Índia. E na Índia eles têm toda essa concepção desse período da idade do ouro da humanidade, esse período do apogeu da alma humana, esse período da divindade. E é interessante porque nas diversas descrições ou fragmentos, enfim, de descrições que a gente consegue encontrar desse período paradisíaco, o instrumento musical ele está sempre presente, não é? Então me parece que Sim, realmente se existe uma referência que é eterna, digamos assim, na história da sim, humanidade, essa referência é a referência da música também, né? A parte de toda a nossa referência interna. sim. No Oriente em geral, no Oriente em geral, na Índia, claro, mas no Oriente em geral,
a questão musical, teatral, é tudo muito junto. E na Índia, por exemplo, eu não sei, não consigo dizer assim muito bem os nomes, porque não tem essa especialidade, mas, por exemplo, a música Kathak, por exemplo, é um estilo de música e dança, Kathak, que é da música clássica indiana, mas é música e dança ao mesmo tempo. Uhum, Só que tem voz, que eles falam e a uhum, pessoa dança. E ao mesmo tempo, então, a pessoa dança, aqueles movimentos magníficos, né, de que eu não sei fazer com o pescoço, e junto com aquele ritmo e junto com aquela melodia. E não tem não há uma linguagem, ou seja, não conta uma história, é só ritmo com som. O kata é ritmo e som, uhum, tá? No Japão, eles têm o kabuki, que é fantástico, mesmo fantástico, é silêncio e som, é silêncio e som, uhum. silêncio e som, silêncio e som. E depois eles usam umas máscaras e fazem movimentos muito lentos, e é sempre silêncio e som, que leva a pessoa que está ouvindo ou ficar extremamente aborrecida, e querer ir embora, ou então ficar fascinada. Eu sou da segunda, eu fiquei Ah. fascinada. É. E Ellen, deixa eu te E perguntar uma orquestra, coisa. Ah, desculpa. digo, Não, não, termino com a sua explicação. Eu eu tenho uma digo assim, por exemplo, hoje em dia, qualquer aqui, aí no Brasil também, eu acredito que sim. Mas como eu estou fora do Brasil já há mais de 40 anos que eu estou fora, assim, saí com 21, 41, 41 já. Então, eu não sei muito bem, mas qualquer concerto de orquestra, o público vai assistir esse concerto. E eles têm que ouvir a música em silêncio. Isso já é uma coisa maravilhosa. E a grande diferença desse público para o público popular é que o público popular não consegue ficar. O público popular vai no concerto, os cantores cantam junto e gritam, e aquela participação, aquela coisa, não há silêncio. Para uma pessoa leiga, como eu, por exemplo, né, ou talvez algumas das pessoas que estão nos escutando, como é que você faz para fazer essa seleção que você menciona da música saudável, ou seja, que tenha essa frequência ideal, não é? Porque a gente não tem muito esse conhecimento para poder fazer essa distinção. Então, como é que Boa a gente pergunta. seleciona a boa música? Hum. Olha, é, no tema da cura, a boa música é a música barroca, tocada do período barroco, chamado música barroca, tá? É, Bach, por exemplo, Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Antônio Vivaldi, Telemann, Handel. Eu falo esses nomes, mas eles são populares. A música, nessa nossa música, são os populares, né? E as frequências, normalmente, quando são tocados em instrumentos de época, ou seja, cópias do instrumento antigo, quando faz essas cópias, essa frequência normalmente é abaixo de 400, é Uhum. abaixo, é abaixo de 400 é, é, mesmo abaixo. Então, Então, só a música então clássica é é saudável, saudável, abaixo de 400 é saudável. mas não é só a música clássica que é saudável, né? Ou é isso que você está Por dizendo? exemplo, não estou dizendo isso. Mas é assim, veja bem, se você vai a um concerto de instrumento acústico,
já é bom. Uhum. Tudo que é acústico, procurem se expor mais à música acústica sem amplificação. Uhum. Isso é mais saudável. E o comportamento do público, às vezes pessoas que nunca foram num concerto de orquestra, né? Ver a orquestra, o maestro, e ver os músicos lá tocando. Então, às vezes causa uma certa confusão, porque todo mundo, ninguém bate palma, né? Eles querem até bater palmas, mas eu quero bater palmas. Aí eu falo assim, não pode agora, tem o Uhum. momento certo para bater palma. Ainda mais quando é jovem e criança, né? Eles querem, assim, aí a gente tem que ensinar. Então, aqui em Portugal, eles fazem uma coisa que é muito, muito interessante, que eles fazem ensaios abertos. Ou seja, para todos os públicos, tá? Para jovens, adultos, crianças, escolas, tudo, para colocar as pessoas em contato com uma orquestra. Que no Brasil eu acho que eles também devem ter alguma coisa assim. No Devem ter alguma Brasil, coisa assim. que tem Em acontecido São Paulo, muito, certeza. tem Hum? acontecido muito aqui no Brasil, que é interessante, é que as orquestras elas têm apresentado repertórios de música, repertório de música popular. E muitas vezes, inclusive, convidam, não é, cantores de música popular brasileira para se apresentarem junto com a orquestra. Então, existe muito essa tendência ultimamente aqui no Brasil. Talvez, não é, seja no sentido de popularizar a música clássica, enfim, eu não sei, mas tem acontecido muito isso aqui. E também, né, assim, apresentação em parques, apresentação na praia. Eu acho que sempre com essa ideia, não é, de levar a música clássica mais próxima do grande público, né, e que não seja Pois alguma o coisa. problema, Patrícia, eu gosto disso, acho isso maravilhoso, sim, senhor, mas o benefício do acústico fica de lado. É perdido. Porque para você levar uma orquestra para tocar sei lá, numa concha acústica, tocar na praia, tocar no estádio de futebol, você tem que amplificar tudo. Uhum, uhum, O benefício é perdido, o benefício é apreciar, o silêncio é perdido, uhum, sabe? A beleza da música é o silêncio, por incrível que pareça. uhum, Bom, a música tem que te levar ao silêncio, à reflexão, a uma lembrança, a, a uma contemplação, iniciar um processo de criatividade. Às vezes você ouve uma melodia, uma coisa, e aquilo te faz pensar numa história e você começa a escrever aquela história. Ou uhum. uma peça de teatro, entende? Está relacionada com a Um processo inspiração, né? criativo. É, É, porque eu acho interessante, eu acho que é preciso mostrar para as grandes multidões, não é? Hoje em dia, uma pessoa que faz isso é o André Rieu. Já ouviu falar do André Rieu? Espero ter pronunciado certo. Ele é um violinista que criou sua própria orquestra, e essa orquestra é toda popularizada, entre aspas, mas ele faz isso com uma dignidade tão linda, tão linda, tão linda. Ele coloca os músicos vestidos a- vestidos ou de época, né? Com aquelas vestimentas de época, ou vestidos coloridos para ter assim um impacto visual e, e são concertos para multidões, tudo Uhum. amplificado. Mas as pessoas, elas choram nesses concertos. A maioria das vezes, quando há gravações do YouTube, há muitas gravações do YouTube dos concertos do André Rieu, eu não ganho nada por isso, nem conheço o André Rieu pessoalmente, mas ele consegue uma coisa incrível. Tem momentos de muita doçura, de muita introversão, que às vezes é só um instrumento que está tocando, às vezes poucos instrumentos, e, e, e obviamente, tem que ser amplificado.
e ele cuida muito da qualidade da amplificação e tudo, mas mesmo assim é melhor isso do que nada. Eu digo sinceramente, é melhor ter uma orquestra amplificada e o público geral ter um conhecimento, uma exposição, um contato com esse tipo de música, do que o público passar a vida inteira sem nunca ter ouvido uma área na quarta corda de Bach. Bach escreveu uma área inteira, chamada área na quarta corda, né? Que é a coisa mais linda desse mundo. São, especialmente Johann Sebastian Bach, ele estava dentro do período da música sagrada, ainda. Esse pessoal do barroco, a grande maioria, ainda fazia coisas, não respeitavam muito as regras do sagrado. O que que eu digo que são regras do sagrado? Tem a ver com a qualidade dos acordes, dos números de sons juntos, tá? Um acorde é você tocar dois sons, três sons, quatro, cinco, seis sons ao mesmo tempo. Faz aquele conjunto de som. Isso é um acorde. E esse acorde, ele, se, ele tem uma regra para isso. Então, tem certos intervalos que eles consideravam sagrados, que são as terceiras maiores, depois tinha as terceiras menores, depois a quinta justa, a quarta justa, enfim, tem, tem intervalos que eles respeitavam aquilo e não deixava o, um conjunto de notas que, que juntos ficavam assim meio, o som ficava assim meio instável, né? Causava muita instabilidade. Então, quando causava muita instabilidade, o que que eles faziam? A regra, resolve esse acorde. Esse acorde tem que ser resolvido, chama resolução do acorde. Daí é o conceito de harmonização. A harmonização vem da resolução desses sons que são instáveis, né? Oscilam, são instáveis, e resolver esse som numa com harmonia, ou seja, sem com sons que causam mais estabilidade àquela melodia, àquela sinfonia, tá vendo? É isso. Acho Era que eu uma consegui coisa explicar um que pouquinho. era uma coisa que eu ia te perguntar, né? Exatamente o que que significa em música, né? Qual é o conceito em música de harmonia, né? É, E é isso que você harmonia acabou é de isso. explicar. É isso. Por exemplo, você pode tocar, pode ser dois sons iguais, mas eles não estão afinados, entende? Uhum. Então eles causam batimentos, né? Ou seja, que a gente chama de desafinação. Isso é uma coisa. Agora, dois sons que estão afinados, né? Ou seja, o instrumento está afinado, os instrumentistas todos estão numa mesma frequência básica, tá? Que às vezes a frequência básica de afinação pode ser 440, 438, 436, né? Ou descer mais ainda, tá? Mas tem que ter essa frequência básica. Então, tem Uhum. um instrumento que afina a orquestra, que é, por acaso, o instrumento que eu toco, que é o oboé, que tem uma riqueza harmônica de harmônicos ímpares e pares, falando acusticamente, e são tantos harmônicos que é um instrumento tão rico que o som dele pura, né? O som não precisa de amplificar, é um instrumento que não precisa de amplificação, porque fura a orquestra e dá facilidade, estabilidade para afinar a orquestra. E a harmonia? A harmonia na música é exatamente isso. É quando é quando você consegue fazer uma sequência de sons e de acordes, ok? Uhum. Com um começo, meio e fim. Então, isso é uma sequência harmoniosa. Ou seja, houve um começo,
foi para uma outra tonalidade, depois fez uma transição e voltou à tonalidade original, começo, meio e fim. Uhum. É isso. Interessante. E aí, dentro dessa, vou te fazer uma pergunta. Enfim, dentro dessa concepção, o jazz, por exemplo, não é? É um pouco de uma revolução dentro de todas essas regras musicais. Eu gosto do jazz, é um estilo fantástico, muito relax, causa muita. É, é para relaxar também, é uma música que causa descontração. E eu gosto do jazz acústico, Mas ele gosto muito do rompe um jazz pouco, ele acústico. rompe um pouco com as regras, não rompe? Ah, sim, 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 claro, total. Total. O jazz, depois tem a bossa nova, tem o funk brasileiro que eu adoro, que é lindíssimo, a sequência rítmica do funk brasileiro é linda, nossa, tan, tan, tum, tum, tum. É aquela sequência que é para você dançar, você não tem como não dançar escutando um baixo daquele. E fora isso, a percussão, né? Mas o jazz é interessante o jazz. Ele tem uma regra. O bom jazz tem regra. Tem muitas regras, tem estrutura, é livre, tem muita improvisação, mas tem aquela coisa, é tal coisa. Para mim, a questão da amplificação excessiva também Uhum. complica. Eu toco, não jazz, eu toco dentro do outro gênero, música do mundo, né? Que eu gosto muito de Astor Piazzolla e a gente tem um grupo de tango argentino, não tango argentino, a gente tem um grupo de Astor Piazzolla, que é a nossa especialidade. Mas tem que ser um pouquinho amplificado. Mas o nosso, a gente procura ter amplificação mínima, só amplificamos o contrabaixo e a voz, mais nada. Uhum. Não amplificamos mais nada. Helen, deixa eu te fazer uma pergunta que estava aqui, na verdade, no começo da nossa conversa, mas a gente acabou indo para uma outra direção. A gente vê Sim, que hoje, não é, desde depois da pandemia, eu sempre enfatizo isso nas conversas, a gente está vivendo uma nova ordem mundial, uma nova realidade. E dentro dessa nova realidade, a gente vê um crescente em termos do nível de ansiedade das pessoas, em termos do nível de estresse, das consequências disso tudo, do ponto de vista da depressão, distúrbios do sono e etc. Como é que a música ela pode ser utilizada de alguma forma para aliviar esse estresse da vida moderna? Como é que você acha que a música existe hoje, não é toda uma linha voltada para essa questão, inclusive da musicoterapia? Eu sei que não é a uhum. sua área específica, não é de atuação. Infelizmente ainda não é minha área ainda, mas é uma área que eu gosto muito, sou apaixonada pela musicoterapia, mas não estudei, não me especializei, porque exige, né, exige tempo e dedicação. Mas a música definitivamente toda a medicina alternativa, o pessoal que está nos vários tipos de medicina alternativa, perdão, mesmo para uma sessão de acupuntura, se você vai fazer acupuntura com uma musiquinha de fundo suave, você consegue relaxar mais e o terapeuta consegue aplicar as agulhinhas ali com muito mais facilidade do que no silêncio total. Uhum. Por exemplo, uma outra terapia, massagens, ou como chama aquilo? Quiropráticas, né? Quiroprática, e também osteo, sei Osteopata, lá, uma osteopatia. osteopatia, exatamente. Então, essas que eles têm que trabalhar no corpo, em todas as sessões eu fiz várias, né, sessões de osteopatia, quiroprática, massagem, tudo tinha que ter música, música ambiente, música suave, música, mas tinha que ter. E eles até o meu osteopata, eu falei para ele assim, olha, quer que eu te arranje aí uns links
de mais músicas para ficar mais interessante. Aí eu dei para ele os links, ele adorou. Tudo música de meditação. Por quê? Para poder relaxar, para ajudar a relaxar. Não é? É importante. A musicoterapia, ela está num ponto assim que eu acho que vai haver uma mudança na prática da musicoterapia. Eu sinto que, porque todas as terapias, elas têm um momento de transição. Eu sinto que a musicoterapia está no momento de transição. A coisa está meio desregulada. Tem muita gente, cada um fazendo uma coisa, achando que tudo aquilo é aquilo. Não é bem assim. Então, eu sinto que vai haver alguma coisa. E vai surgir uma outra coisa nova, o que é mais bonito. Porque agora tem as taças de cristal, gente. Agora estão havendo concertos terapêuticos curativos só com taças de tibetanas e com taças de cristal e com sininhos assim, e as pessoas ficam ali em silêncio, ouvindo aqueles sons, aquelas frequências, todas as frequências, mesmo boas, mesmo ligadas à cura, e tem um efeito fantástico. Fantástico. Isso é uma coisa que está acontecendo, está surgindo naturalmente no mundo. Está surgindo naturalmente também aquela música com aquela panela, que não chama panela, chama pandan, né? Que eles tocam parecendo numa panela assim, uma coisa de metal, super suave, não tem nada digital ali, nada. É o som, são duas panelas, uma sobre a outra, assim, parece duas frigideiras gigantes, assim, uma sobre a outra. Só que tem frequências, eles desenham as frequências nas panelas e tocam aquilo. Entendeu? E tem grandes músicos desse instrumento que são, pai, eu chamo de pan, é com a mão, é hand pen, chama hand pen, né? O nome, hand pen. E é lindo, lindo de se ouvir, uma música mesmo que não tem nem nada digital ali, parece que você está ouvindo uma coisa digital e não é. Outro instrumento que eu queria falar, que é. Ai, meu pai, vamos ver se eu lembro agora o nome, mas se eu não lembrar, a gente vai pôr no link, tá bem? Tá bom. É um instrumento que ele é magnético e a pessoa toca, parece que ela está pegando o ar assim e está tocando assim. Uhum. Lindíssimos, lindíssimos, Você estava entendeu? falando no começo, né, que Deixa a eu ver gente se eu estava pego aqui o nome. no comecinho da nossa conversa, antes da gente começar a gravar, a gente estava trocando umas ideias, e você falou uma coisa que eu acho que é bem interessante para o pessoal que está nos escutando aqui também saber. Você falou a respeito da relação da música com o Alzheimer, inclusive, né? Você falou que a música ela tem essa capacidade de estimular os dois lobos, Hemisférios. os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Inclusive, você usa também a música muito para crianças com deficiência, déficit de atenção. Fala um pouquinho dessas questões práticas também para a gente. Tá. Aquele exemplo do Então, Alzheimer é interessante. olha, no Alzheimer, isso tem vários vídeos no YouTube, posso passar para você alguns para você colocar na descrição, mas um doente com Alzheimer que tocou piano a vida inteira, tá? Tocou, foi professor, um grande mestre de piano e desenvolveu Alzheimer, infelizmente. E o que que o pessoal faz para estimulá-lo? Porque daí a pessoa fica ali, não tem estimulação, não é? Então eles tocam quatro notinhas ou três notas, aqueles três sons, ele escuta e começa a tocar. E toca tudo, toca toda a sonata. E então tem essa magia do benefício e a prova de que a música, nosso ouvido interno e os hemisférios cerebrais e toda a plasticidade cerebral faz com que mesmo um doente com Alzheimer seja capaz de se lembrar de uma melodia. Olha,
E é a coisa que demora a ir embora. Por exemplo, outros pacientes com Alzheimer também, e o que a gente faz para estimulá-la? Nós cantamos músicas e ela começa a cantar junto, certinho, sem esquecer nada. E é fantástico, fantástico. Outra coisa, crianças com TDAH, autismo, síndrome de Asperger, dislexias, a música é extremamente positiva para esses quadros. Por quê? Porque eles conseguem. A música faz com que, sabe que um autista tem aqueles movimentos, a maioria deles, dependendo do grau de intensidade, eles têm aqueles movimentos repetitivos. Mas um autista com esses movimentos repetitivos começa a tocar um instrumento para o movimento repetitivo. Toca, tem mais. Uma pessoa com dislexia, que tem dificuldade de ler palavras e tudo, ela aprende a ler música, ou seja, aumentou a capacidade dela cerebral e ela consegue, inclusive, melhorar nos estudos, nas outras disciplinas, com o estudo da música. O estudo do instrumento musical, não é da música. Às vezes a gente fala assim, eu estudo da música. Não, é estudar música através do instrumento musical. Por quê? Porque daí você vai desenvolver capacidade de criação e de desenvolver estratégias cerebrais e auditivas, e isso vai aumentar a sua capacidade em todos os aspectos. E especialmente uma criança com TDAH, e eu fui uma criança com TDAH, não sei a intensidade, porque no meu tempo não se media, só dizia que tinha hiperatividade. Eu só fui diagnosticada com hiperatividade. E o médico queria calmante, falou para minha mãe me dar calmante. A minha mãe que teve a sorte de levar para uma psicóloga, e a psicóloga falou assim: não. A mãe falou assim: eu não quero dar calmante, ela é muito nova, eu não vou dar remédio para ela. E eu abençoo a minha mãe por ter tido essa atitude, por quê? Porque hiperatividade, o que você tem que fazer? Dar atividade para a criança. E o estudo de um instrumento é uma atividade que requer imensa dedicação. É tanta coisa que a criança tem que fazer que a hiperatividade vai embora e fica a concentração, que exige. E daqui naquela vontade de tocar o instrumento, ou o piano, ou o violino, o que quer que seja, a criança vai estar tão concentrada ali querendo aprender que acabou o TDAH ali naquele momento. Acabou. Isso eu vejo nos meus alunos e em outros alunos que eu observo, a maravilha que é, a beleza que é uma criança. Eu conheço um caso de uma criança com um nível de autismo bem, já assim, daqueles que quando ele anda, todo mundo sabe que ele é autista, tipo assim, nesse nível, tá? Ou seja, um autismo grave, vá. E essa criança, quando senta no piano para tocar, minha gente, é a coisa mais linda desse mundo. Que autismo, que nada, não tem nada ali. Tem música. Tá tocando instrumento, tá? Estudou as notinhas, o ritmo, tudo direitinho, tá lá tocando no concerto. É super Que coisa mais interessante linda. isso, né? Porque é uma prova, na realidade, de que a própria consciência ela tem vários níveis, não é? Quer dizer, e, e de uma certa maneira você pode estar se conectando, não é? Ou potencializando um outro nível da sua consciência, aonde na realidade aquela doença ou aquele problema não se manifesta, não é? Eu acho que isso mostra para a gente, né? Ela é uma prova de que o ser humano é muito mais do que aquilo que parece ser, não é? A gente está acostumado a ver muito a superfície, mesmo o cérebro, né? Quer dizer, tem tantas nuances, tantas camadas distintas, e eu acho que, de repente, a música permite você a penetrar esses outros níveis, essas outras camadas, e quem sabe até se aproximar da essência, não é? Que é a alma, não é? Aquele estado mais puro, enfim, do ser.
Eu queria concluir a nossa conversa, porque foi tão interessante, a gente adentrou uma área tão nova, não é tão diferente, e o tempo voou. Mas eu queria convidar você para a gente concluir a nossa conversa de hoje, conduzindo todos nós numa experiência de meditação, em, Ok. em silêncio, sem música. Vai ser em silêncio, mas nossas cabeças nunca estão em silêncio. Então, nós vamos falar umas palavras para estimular as nossas cabecinhas a ouvir essas palavras e deixar essas palavras ecoarem no seu interior. Então, quando, quando eu volto, quando eu paro para pensar, meditar é parar para pensar. Quando eu paro para pensar, naturalmente, há um fluxo imenso de pensamento que eu só preciso canalizar cada um desses pensamentos, sentimentos, todos os meus interesses numa direção, que é a direção de me sentir completamente positivo, sentir bem comigo, me aceitar tal como eu sou. E na nossa essência, na essência de qualquer ser humano, nós somos luz, silêncio, paz. Cada um de nós, cada ser humano. E cada pensamento nosso pode nos levar mais perto dessa experiência de ser luz, silêncio e paz. Quando nós procuramos simplesmente controlar o fluir desses pensamentos, colocando um travão, um freio nos pensamentos que sejam muito rápidos, muito repetitivos, e deixar fluir aqueles pensamentos que me trazem conforto, que me trazem boa energia, que me levam para além do som, que me levam para além da experiência de som. Uma experiência de silêncio profundo, mas com muita doçura. Um silêncio que acolhe e que abraça, que traz alento. Eu sou luz, eu sou silêncio, eu sou paz. Nós dizemos na Brahma Kumaris Om Shanti, que significa eu sou silêncio, eu sou paz. Então, uma saudação de paz a todos. Muito obrigada, Ellen. Foi muito bacana, não é? A gente explorar, enfim, toda essa área que, para mim, pelo menos, é completamente nova, mas que é extremamente interessante e rica. Quem sabe você pode preparar uma playlist para a gente colocar na descrição do vídeo aqui, com, sei lá, umas 5 sugestões de músicas saudáveis, não é? Para as pessoas que estão nos assistindo aqui quiserem explorar um pouco mais esse tema e, enfim, praticar um pouco mais de estudo. A gente agradece vocês que estão nos assistindo. A nossa proposta nesse canal é justamente trazer novidades, sempre conectando diversos aspectos interessantes com o cerne da espiritualidade.
no sentido justamente de buscar esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, e até, por que não dizer, não é, nos capacitar a nos aproximarmos mais da nossa forma completa, da nossa forma divina. Eu gosto muito dessa definição de Deus como a verdade, e a verdade, ela contém tudo, não é? E esses são meios da gente se aproximar um pouco mais dessa verdade absoluta. Então, muito obrigada a todos vocês e aqueles que, enfim, que aproveitaram, que acharam interessante. Vocês podem se inscrever no canal para poder receber, enfim, todas as novidades e também compartilhar isso com outras pessoas para que todo o empenho, não é, para, enfim, criar esses eventos e essas conversas possa trazer benefício para muito mais gente. Então, muito obrigada, Ellen, muito obrigada a todos. Om Shanti.